Olá pessoal, meu nome é Amanda Penido. Eu vim aqui falar pra vocês como é ter um filho nos Estados Unidos. Como é para um brasileiro ter um filho aqui. Eu sou mãe de um bebê, meu bebê tem 18 meses, então eu tive um parto recente e gostaria de contar minha experiência para vocês, tá bom? Eu moro na cidade de Newark, New Jersey. Quando eu optei por ter meu filho, a primeira coisa que me informaram é que eu deveria escolher um hospital. Então eu não quis escolher um hospital da minha cidade devido à verba que vem pra Newark, como os hospitais funcionam, essas coisas não são muito legais. Então me deram um conselho de procurar um hospital fora daqui. O que eu fiz então? Entrei no Google, fui pesquisando, olhando os reviews dos hospitais, as notas, o que o pessoal tinha a dizer, o que não tinha, tudo. Eu escolhi o Hospital St. Barnabas, que fica numa cidade 25 minutos de onde eu moro, fica na cidade de Livingston. E eu gostei muito do que as pessoas estavam falando dele e tudo, sabe? Até que eu fui lá. Como funciona? Assim que eu fiz o meu teste de farmácia, deu positivo. Eu fui até o hospital na emergência, fui à noite porque era um horário que eu imaginei que estivesse mais vazio ali. E chegando lá, falei que eu tava passando um pouco de mal e que eu tava com dor, mas não tinha certeza da minha gravidez. Eles me colocaram em observação. Ali na observação já colheram minha urina onde deu positivo. Logo após a urina dar positivo, eles fazem o sangue. Eu esperei umas 2 horas mais ou menos e veio o resultado positivo. Logo depois do meu exame de sangue, eles me encaminharam para uma salinha onde foi feito o meu ultrassom. No meu ultrassom não conseguiram ver o bebê nem escutar o coração, porque eu tava só de 5 semanas. Mesmo assim, eles voltaram comigo para observação, me deixaram lá durante um tempo, até que me encaminharam para o hospital 2 dias depois, mais ou menos. E aí, marcaram para mim na parte da manhã para ir no hospital na parte administrativa. Eu fui nessa parte administrativa com os meus documentos, documentos do meu marido, carta informando nossa renda, nossos passaportes, tudo isso. E levei até a administração para uma mulher que chamava Joana, e ela pegou tudo, fez xerox, preencheu uma ficha, fez meu nome, tudo direitinho e falou que me retornava uma ligação. Passado 2 horas ela já me ligou falando que tinha dado tudo certo e que eu poderia começar a iniciar o meu pré-natal no hospital. Aí marcou uma consulta para 15 dias depois, mais ou menos. Foi quando eu fui na minha primeira consulta. E você passa por uma assistente social primeiro, onde ela te pergunta tudo da sua família, como é sua relação com o pai da criança, como é sua casa, como é sua relação com seus pais, pergunta se você tem vícios, toda aquela coisa da sua vida mesmo, sabe? Logo após passar pela assistente social, eles te encaminham para uma psicóloga e da psicóloga para uma nutricionista. A nutricionista já te passa dieta, já vê o seu peso, quanto você pode ganhar, quanto não pode, conversa com você sobre tudo que você deve comer ou não. Aí só depois você vai pro médico. Aqui o pré-natal funciona da seguinte forma. Eu tô falando do estado onde eu moro, porque cada estado funciona de uma forma, então pode ser que tem pessoas com outros tipos de experiência. Mas no hospital onde eu ganhei, funcionava assim. Toda consulta sua é feita com um residente e não direto com o médico. E cada consulta é um residente diferente, nunca é o mesmo. Então, no começo da gravidez, você faz uma consulta só por mês. Eles não fazem muito ultrassom aqui, é uma coisa assim que eu achei super diferente, porque eu já tinha tido a minha outra filha no Brasil. Aqui são feitos só 2 ultrassons durante toda a gestação. Eles fazem muito exame de sangue aqui, que no Brasil já é diferente. E eles são bem frios em questão ficar te examinando muito, essas coisas, sabe? As consultas são bem rápidas e claras. E os residentes vêm e só te perguntam você tá bem, te pesa e te manda embora. No final da gravidez, já começa a ficar mais frequente as consultas. Então, com 32 semanas, mais ou menos, eu já comecei a consultar de 15 em 15 dias. E com 35 semanas, já começa toda semana, sabe? Depois eu vou gravar um vídeo explicando como foi o meu parto, porque eu falo só do parto, porque foi uma experiência bem grande e eu tive um bebê com problema também que precisou passar por um processo cirúrgico logo após o nascimento. Então depois eu conto um pouco sobre isso e falo melhor sobre essa parte de ter filho com problema nos Estados Unidos, como é cirurgia para criança e tal. Mas para terminar sobre o pré-natal,
Quando você tá no final do seu pré-natal, já nas últimas semanas de gestação, você tem que trocar esse plano, esse seguro de saúde que eles te dão para cobrir todo o pré-natal. Você troca por um plano de seguro que vai cobrir todo o seu parto. Então você passa de um para o outro, faz com a mesma pessoa dentro do próprio hospital e você tem toda a cobertura e assistência do parto, sem gastar com nada. Eu não tive gasto nenhum com exames que foram feitos meu e do meu bebê, não tive gasto nenhum com nada do meu parto. E se eu puder falar sobre a minha experiência, foi maravilhosa. Eles aqui são muito foda, muito mesmo. É isso, me deixe saber se vocês têm alguma dúvida. Eu acho que talvez eu não fui muito clara em algum momento da nossa conversa, eu tô um pouco nervosa, é meu primeiro vídeo e eu sou um pouco tímida. Então, se você quiser perguntar alguma coisa, pergunta nos comentários, me deixe saber quais são as dúvidas, o que vocês gostariam de ouvir. Eu espero no próximo vídeo estar com menos vergonha, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, muito obrigado!